Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão chegando para mais uma resenha pós-jogo. O Messi boliviano chegou, Miguelito na área. Hoje foi dia de estreia na Vila Belmiro, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos enfiou 4-1 no Juventude, no poderoso Juventude. Como eu falei lá no Twitter, é uma pena que só tem um Juventude no campeonato, porque senão a gente já tava achando que pintou o campeão, apesar que o professor Orlando Ribeiro tentou dar uma inventada, quer dizer, tentou não, ele deu uma inventada ali no primeiro tempo, complicou o jogo, mas no segundo deu uma corrigida ali fez logo 3 substituições no intervalo e o Santos sapecou 4 aí no Juventude, em jogo que marcou a estreia de Miguel Terceiros, né, o famoso Miguelito. Eu tive a oportunidade de encontrar o Miguelito recentemente, passando ali na entrada da Vila Belmiro, em frente ao Bar do João, né? Ninguém reconhecia ele ali, eu parei ele ali, tirei até uma foto, conversei com ele, parece ser um garoto muito gente fina, muito humilde, parou para escutar ali, só falei para ele assim, para que ele partisse sempre para cima, que a torcida iria apoiá-lo, e hoje foi o que aconteceu, né? O jogo ali já meio decidido no meio do segundo tempo, e a torcida começou a pedir ali em um grito só, né? Miguelito, Miguelito, né? Miguelito. E ainda bem que o professor Orlando atendeu os pedidos da torcida, porque deu uma movimentada ali no final da partida, e a gente pôde, né, curtir um pouquinho da estreia do jovem boliviano, que é uma promessa aí, né? Tem mostrado bom futebol no Sub-20, né? É convocado constantemente para a seleção do seu país. Tudo bem que não dá para dizer que seja tão difícil assim ser convocado para a seleção da Bolívia, mas ele mesmo sendo um garoto é convocado para a seleção principal, né? Como eu falei anteriormente, no início do jogo, no início da partida, na escalação do Santos, né, do professor Orlando, teve como novidades aí, né, muito se apostava no Luan, né, como titular, mas Luan acabou ficando no banco de reserva, nem entrou. Quem acabou entrando foi o Lucas Barbosa ali no meio de campo, juntamente com o Rodrigo Fernandes e o Sanches, e na frente a gente tinha o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Ângelo, né. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: o Lucas Barbosa, ele formou ali quase que uma dupla de ataque com o Marcos Leonardo. O jogo já tinha mais ou menos ali 20 e poucos minutos do primeiro tempo, né? Um pouco antes de sair o gol do Santos, e os comentaristas do Sport TV hoje lá, o Sérgio Xavier e o Richarlison, tinham dificuldade em entender o esquema tático que foi proposto ali pelo técnico Orlando, né? Uma hora eles falavam em 4-3-3, outra hora em 4-1-4-1, mas a verdade é que o posicionamento do Lucas Barbosa lembrou muito o posicionamento que o Léo Batistão teve em algumas partidas, né? Ele jogava ali um pouco centralizado e ao lado do Marcos Leonardo, né? Isso acabou na prática até prejudicando o Marcos Leonardo, porque ele não tinha espaço ali para fazer o seu deslocamento, né? Fazer o chamado facão que a gente costuma apelidar, né? Aquela jogada que o jogador entra em diagonal, que foi mais ou menos o que ele conseguiu fazer logo no primeiro lance do segundo tempo, quando o Ed Carlos, que entrou, né, teve grande oportunidade aí. O Ed Carlos hoje jogou o segundo tempo inteiro e deu um lançamento perfeito ali pro Marcos Leonardo, que aí sim teve o espaço ali para tomar a frente do zagueiro, né, entrar em diagonal e fazer o segundo gol. Mas primeiro tempo, o Santos enfrentando um time fraco aí que já está rebaixado, né? O Santos não conseguiu mostrar um bom futebol, e tirando o lance do gol ali, que foi uma jogada que acabou tendo até participação do Lucas Barbosa, né? Ele recebeu a bola ali na entrada da área, lançou do lado esquerdo, e o Ângelo cruzou depois do rebote do chute do Sanches. O Lucas Braga fez o primeiro gol do Santos. Mas o que foi positivo foi que o técnico Orlando,
ao contrário de outros jogos que ele demorou para mexer logo no intervalo. Ele já fez ali as substituições, né? Tirou o Sanches e o Lucas Barbosa para as entradas do Sandri e do Ed Carlos, e também saiu o Auro, né, que sentiu uma contusão ali no primeiro tempo, para a entrada do Maddison. Então já melhorou muito o time, né, com essas alterações, e o Santos já logo aos 8 minutos já fez esse segundo gol com o Marcos Leonardo. Aos 17 já decidiu ali numa falta lateral, o Felipe Jonathan bateu muito bem, e o Maddison, na característica dele, que é de ser muito bom na bola aérea, fez o terceiro gol, 3-0 Santos. E depois uma jogada de contra-ataque, o Ângelo, né, até poderia ter tentado finalizar, mas serviu muito bem o Lucas Braga, que fez o seu segundo gol na partida, 4-0. Depois o Juventude ainda diminuiu com o Bruno Nazário, né, um belo chute de fora da área, mas o Santos acabou tendo uma vitória tranquila aí contra o time que já está rebaixado, o time mais fraco do campeonato, e valeu pelo final ali a entrada do Miguelito. Claro que foram poucos minutos ali, ele já entrou com 33 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, e jogou ali pelo lado direito do ataque, né? Ele substituiu o Lucas Braga, que já tinha feito os 2 gols, aí o Ângelo veio jogar pelo lado esquerdo, ele pôde jogar lá com o pé trocado, que ele é canhoto também, assim como o Ângelo, e fez algumas jogadas interessantes ali pelo lado direito. E o que eu gostei dele foi que ele foi para cima, ele tentou a jogada individual, tentou fazer algo diferente, né? Não fez o arroz com feijão, e aquilo que a gente espera, né, de um jogador agudo, de um jogador de ataque, um jogador apesar de ser boliviano, com o DNA de um menino da Vila. Então foi bem legal a gente poder ver o Miguelito estreando. A gente espera que ele seja que dê bons frutos aí para o Santos, aí, que jogue bem, né? Quem sabe aí um ataque com ele, com o Ângelo, né? De repente com o Soteldo jogando um pouquinho recuado, assim como ele jogou naquele jogo contra o Palmeiras. Tudo bem que a gente não sabe quando que o Soteldo vai voltar, né? Teve uma contusão muscular, a gente já tá até para falar um pouco da situação do Santos no campeonato, né? O Santos tem 31 jogos aí no campeonato, 40 pontos. Só faltam 7 jogos, né? Então, se o Soteldo ficar alguns jogos fora, aí ele vai voltar faltando 2 ou 3 rodadas para o final. Então, talvez a gente não consiga ver aí o melhor do Santos no campeonato. Falando nas pretensões do Santos aí, obviamente, a primeira delas é fazer os 45 pontos e se garantir na primeira divisão do ano que vem. Então, o Santos está apenas 5 pontos da conta mágica de 45, faltando 7 partidas. Então temos aí uma situação bem confortável para esse final de campeonato. Temos uma sequência aí, o Bragantino fora de casa, o Bragantino vem mal no campeonato, né? Perdeu do Coritiba na última partida, mesmo jogando com jogador a mais desde os 4 minutos do primeiro tempo. Mas é um jogo que o Santos não costuma se dar muito bem lá no estádio antiga, eu não sei se chama ainda, mas era o antigo Marcelo Stefani, né? O estádio do Bragantino. Depois o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, e depois saímos contra o Flamengo no Maracanã, né? Corinthians e Flamengo aí envolvidos em final de Copa do Brasil, o Flamengo na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, né? Então são dois times aí que estão com atenções voltadas até para outros campeonatos, apesar que, se você pegar, por exemplo, o time do Flamengo reserva, é até melhor que o time do Santos titular. Então vai ser uma parada dura, né? Enfrentar o Flamengo lá no Maracanã, mas é uma sequência que de repente o Santos consiga aí 2 vitórias, né? Quem sabe ganhar do Bragantino lá em Bragança e ganhar do Corinthians na Vila Belmiro, né? O jogo em casa, talvez o Corinthians poupando algum dos seus melhores jogadores, a gente tem a possibilidade de vencer, né, esse clássico. E contra o Flamengo, se conseguir um empate, já vai ser de bom tamanho. Beleza? Blog do Tubarão fica por aqui, pedindo para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações, mandem um comentário de vocês para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez mais longe. Valeu? Um grande abraço a todos e vai para cima deles, Miguelito!